Shalom, a paz do Senhor, né? Boa A noite paz a do Senhor, todos. boa noite. Mais uma transmissão nossa aí da Igreja Águas Santas. Eu quero aproveitar o momento para dizer a vocês que você, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? O canal Igreja Águas Santas, e deixe o seu like lá, né? Se você gostou ou não gostou da nossa apresentação. E ative o sininho para você receber notificações novas, né? Quando nós estamos postando, e também compartilhe com outras pessoas. Hein? Ficarei agradecido. Na semana passada, o nosso vídeo falou sobre conversão. Convertido ou não convertido. E eu tinha dito lá que o próximo vídeo que faria, eu iria estar tratando sobre arrependimento, porque a convenção, ela passa pelo arrependimento. Primeiro você se arrepende e se converte. Você não vai se converter se não se arrepender. A palavra de Deus diz que tem que se arrepender, né, e para se converter. E hoje eu quero falar sobre isso, né, sobre arrependimento. Na palavra de Deus, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 7 e 8, ali fala de João Batista, que ele apareceu em toda a circunvizinhança, né? Circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. E ele dizia lá às multidões que saíam a seu encontro, né, para serem batizados, ele dizia que era para se arrepender, né? Era para se arrepender. E mais ainda, né, que deveriam produzir frutos dignos do arrependimento. E lá ele chama raças de víboras, outras coisas mais, e questiona, né, o que induziu aquelas pessoas a ir até ele. Mas a palavra arrependimento ela é muito importante ser entendida à luz da Bíblia, porque muitas pessoas se julgam estar arrependidas e na verdade não estão. E daí vem o que é arrependimento. É por isso que eu queria meditar um pouco sobre essa palavra, sobre o sentido real do arrependimento. E para que a gente possa entender, primeiramente, que é possível se arrepender. É possível se arrepender. A gente costuma alguém ouvir dizer, assim, fulano nunca se arrepende, não vai se arrepender nunca do que fez e tal. Mas é possível se arrepender. Porque existe o verdadeiro arrependimento. Ele é real. E é por isso que torna-se possível se arrepender. O verdadeiro arrependimento ele tem características próprias. Né? Ele produz sinais. É, que não pode ser confundido com o remorso, que a gente vê muitas pessoas com remorso, dizendo que estão arrependidas, mas não é arrependimento, é remorso. Então vamos entender um pouquinho, porque o remorso, ele vem acompanhado do arrependimento. Remorso e arrependimento são das irmãs que andam junto, né? O remorso e o arrependimento, eles são associados a outra, uma coisa a outra, porque existem sentimentos iguais. E a gente vê que se separam em dois momentos. Tem dois momentos que aí você percebe o que é o remorso e o que é arrependimento, porque fica nitidamente a diferença de uma coisa para outra. É, o remorso, ele no seu primeiro momento, né? Ele mostra um sentimento duplo. Ele traz tristeza, culpa, né? Normalmente as pessoas sentem isso, tristeza, culpa, por terem feito algo indevido, algo errado, por ter causado algum mal, algum dano. E isso, de uma forma ou de outra, implica em acusações, né? Acusações que são alimentos para essa tristeza, para esse sentimento, essa melancolia que as pessoas ficam, né? A partir do momento que cometem algum erro, que fazem alguma coisa errada, entendeu? E as pessoas, diante dessas acusações, imbuídas dessa tristeza, dessa culpa, elas param. Naquele primeiro momento, ela para por ali. Mas a vida segue. A vida segue. E já no segundo momento, é quando esse sentimento, essa culpa, né, ela cessa.
né? Esse sentimento de culpa, ele cessa, né? A alma da pessoa acalma, serena, aí a pessoa segue em frente, continua na mesma prática, né? É por um comportamento repetitivo, né? Um comportamento custo mais habitual. A gente vê muito isso. Pessoas dizem, nunca mais eu faço isso. E logo em seguida, passa-se um tempo e está fazendo a coisa errada. Se você for num presídio, você vai encontrar pessoas que fizeram coisas terríveis, né? Que fizeram coisas assim horríveis. Pessoas que estão ali sendo acusadas por delitos, né? Pessoas que foram julgadas e condenadas por esses delitos, né? E quando você inquire uma dessas pessoas se ela tem arrependimento, fala, estou muito arrependido, se eu pudesse eu não faria, se eu pudesse voltar atrás eu não faria de novo, eu não vou fazer mais. Mas o que é que acontece? O que é que a gente vê hoje? É muito comum hoje a gente ver pessoas que saem da cadeia de manhã e de tarde elas são presas, fazendo a mesma prática errada, cometendo os mesmos delitos. Alguns saem de manhã e matam de tarde, saem de manhã e roubam logo em seguida, assaltam logo em seguida. Pessoas que saem de manhã e vão direto para a boca de droga, onde foram presos há tempo atrás, né? Mas elas se diziam arrependidas. Porque enquanto elas estão ali sob o jugo daquela acusação, aquele sentimento de culpa, aquela tristeza, toma conta dela. Mas a partir do momento que isso cessa, que isso passa, a pessoa que tem arrependimento, ela vai voltar à sua prática habitual. Então eu quero focar nesse momento sobre o arrependimento, a diferença que há entre o arrependimento, né? E a pessoa que tem esse senso de culpa, né? Que nós podemos chamar, podemos dizer, né? Como acabamos de dizer, podemos dizer que essa pessoa ela não é uma pessoa arrependida, né? Ela é uma pessoa que tem remorso, que está com remorso. Então eu quero, nesse momento, tratar justamente dessa linha tênue que separa o arrependimento do remorso. E deixando bem claro que quando João Batista, ele lá atrás, ele diz que o arrependimento produz frutos, ele quer dizer que uma pessoa que verdadeiramente se arrepende dos seus erros, das suas transgressões, ou do seu pecado, ou do seu crime, né? Ela evidencia mudanças. Ela evidencia mudanças. E essas mudanças que podemos definir aqui em poucas palavras como frutos do arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, ele tem essa diferença, ele tem essa característica que difere ele do remorso, né? A palavra arrependimento, no seu original, que é no grego, ela significa metanoia. A palavra é metanoia. E o seu significado é mudança. Mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de direção. E essa mudança ela é evidente, né? Porque consiste, né, em obedecer a um comando que determina a necessidade de mudar. Levando essa questão lá para a época de Jesus, essa palavra metanoia, ela era usada no grego, né, para mudar a direção da marcha de um exército. E literalmente significava interromper o movimento combinado que a tropa estava executando ao se deslocar de um lado para outro, né? E quando essa tropa ela recebia a ordem metanoia, todos os soldados eles mudavam de direção, se voltavam 180 graus para o outro lado. Ou seja, metanoia, que é mudança de mente, que é mudança de direção, significa meia volta, mover. Uma palavra muito comum, né? Quem não já ouviu falar meia volta, mover, né? Mude de direção, muda de lado. Nós sempre acreditamos que na igreja, né? Nós sempre acreditamos muitas vezes, né? Que o arrependimento é parar de pecar.
Pessoas falam assim, não, eu não estou fazendo mais. Eu me arrependi, eu parei de fazer. Sim, isso é um primeiro momento de uma pessoa arrependida. Mas aí você ainda está diante da situação. Você parou. Você não mudou de direção. Você não deu outro rumo à sua vida. Você não seguiu para outro lado. Você apenas parou de fazer. Isso quer dizer, você continua ainda em uma atmosfera, você continua ainda diante daquela situação que representa ou que poderia ser um erro, um pecado ou alguma coisa que fosse ilegal ou imoral, ou por que não dizer errada, né? Então, trazendo agora para o nosso tempo, nós falamos do que significa metanoia lá na época de Jesus, trazendo agora para o nosso tempo, nós observamos que o homem estava andando em direção do pecado, né? Ele andava na direção do pecado, continua andando, ou estava andando, ou eu estaria andando, ou nós estaríamos andando em direção do pecado. A partir do momento que algo nos despertou, que nos chamou a atenção, que gerou esse sentimento de que aquilo não é certo, que aquilo não é correto, imediatamente nós nos arrependemos. E aí vem stop. Então, nós paramos de andar em direção ao pecado. E aí a gente pensa assim, acabou? Não. Não pode simplesmente parar. É preciso que você agora vá além dessa parada, que você vença as barreiras da acusação, que você vença as barreiras dos sentimentos, que você vença a barreira de tristeza, que você mude de lado a metanoia, que você tome uma direção, tome outra direção distante, se distancie daquela situação que era uma situação errada, que era uma situação de pecado. Isso significaria o quê? Meia volta, vou ver. Meia volta, vou ver. Se afastando do pecado, cada dia mais e mais, né? E seguindo outro rumo, dando outro rumo da sua vida, que seria um rumo, que seria uma direção contrária ao pecado, que você estaria se afastando a cada passo, a cada instante que você caminhasse em direção contrária. Então, se nós simplesmente paramos em frente ao pecado, evidentemente que por uma questão de tempo, logo seremos tentados, seremos induzidos, seremos convidados, atraídos, né, para voltarmos a fazer tudo aquilo de novo. E se isso acontecer, é porque não houve arrependimento. Simplesmente você parou, ficou e você voltou à prática das coisas erradas. Entendeu? E dessa forma assim, nós não possuiríamos um corpo glorificado, como diz a palavra de Deus, que seria aquela promessa, né, da ressurreição. Você não abandona o mal, então você não morreu para o mal, né? Essa é uma coisa que é muito importante a gente analisar. Quero dar 2 exemplos aqui simples, bem legais, né, de arrependimento, do verdadeiro arrependimento. O primeiro exemplo é Zaqueu. Quem não conhece a história de Zaqueu? O publicano, né? O homem que era rico, né? Que cobrava imposto, mas ele extorquia o povo, ele roubava, né? Ele cobrava além daquilo que era devido. Então era um homem desonesto, né? Era um homem ganancioso, usurário, né? Desonesto. Né? E qual era o pecado dele? O pecado dele, na verdade, era o amor ao dinheiro, ao material, à riqueza. Ele era um homem ganancioso. O pecado de Zaqueu era ganancioso. Mas nós sabemos que Zaqueu teve um encontro com Jesus, né? Teve um encontro com Jesus. E Jesus entrou na casa dele. E na casa de Zaqueu, quando Jesus entrou, Jesus pregou para Zaqueu. Jesus pregou para Zaqueu arrependimento, que ele deveria se arrepender. E qual foi o fruto desse arrependimento? Houve arrependimento? Houve. Ele recebeu a palavra, ele recebeu de Jesus aquele comando que deveria mudar a vida dele, que aquela maneira como ele vivia, como ele fazia, não era certo, estava errado, e ele imediatamente, aceitando aquela palavra, aquele comando, ele deu o primeiro fruto do arrependimento, que foi, ele imediatamente
se comprometeu com o Senhor que ele daria a metade dos bens que ele tinha aos pobres. Então ele disse, olha, Senhor, então de tudo que eu adquiri, de toda a minha riqueza, a metade eu já vou distribuir com os pobres. E muito mais ainda, né? De tudo que ele havia roubado dos pobres, ele daria 4 vezes mais. Então você viu que Zaqueu, ele não só parou de roubar, se arrependeu e parou de roubar, mas como também ele reparou o dano que ele fez. Ele procurou reparar o mal que ele fez, restituindo 4 vezes mais daquilo que ele tirou de maneira desonesta das pessoas, né? Ele resolveu o problema dele a princípio. Isso é mudança. Quem jamais esperaria que homem como Zaqueu, rico, ganancioso, né, fosse realmente distribuir uma parte da sua riqueza e ainda devolver 4 vezes mais do que ele tirou ilicitamente. Isso aí é fruto do arrependimento. As pessoas, quando se arrependem verdadeiramente, elas realmente dão sinais, dão evidências, características muito próprias desse arrependimento. Então nós estamos na igreja. Se você é uma pessoa que crê que verdadeiramente você se arrependeu de todo o seu passado, de tudo que você fez, e você é uma pessoa convertida, você tem que dar os frutos disso aí. Você já perdoou? Perdoou? Já procurou reparar os danos que você causou a outras pessoas, até a sua própria vida, né? Já buscou perdoar, já deu perdão a algumas pessoas? É muito importante isso, porque a gente percebe que tem muita gente na igreja que continuam na igreja, crente, se dizendo convertido, mas o comportamento dessas pessoas não é um comportamento de uma pessoa arrependida. Se você não é arrependido, se você não se arrependeu, você não pode dar fruto do arrependimento. Se você não gera o fruto do arrependimento, é porque você não se arrependeu. Se você não arrependeu, você não é convertido. Isso aí é curto e grosso, mas é a realidade. Eu quero dar outro exemplo aqui, para finalizar, de arrependimento. Quando você vai ali para Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, você encontra o quê? Você encontra Paulo e Silas na prisão. É uma passagem muito bonita, até tem uma música que fala, um hino, né? Que fala dessa prisão de Paulo e Silas. Eles estavam presos, né? Eles tinham apanhado muito, tinham apanhado demais, sofrido muitos açoitos, tinham sido açoitados, né, pelos soldados romanos que haviam batido nele. E de repente, no meio daquelas algemas, daquelas correntes todas, dentro daquelas cadeias, eles começaram a louvar o Senhor, né? Eles estavam cantando um hino e orando, cantando um hino e orando. E de repente a palavra de Deus diz que houve um grande trovões, terremotos, né? E as paredes da cadeia ruíram, as algemas se romperam, os grilhões caíram dos pés, da mão, né? E eles saíram de pé, ficaram de pé e saíram para fora da prisão, né? E um dos soldados, né, quando viu aquela cena, ficou apavorado. Primeiro porque disse, poxa, como é que eu posso prender esses homens? Eu tenho ordem para prender esses homens, para não deixar esses homens saírem. Mas eles estão libertos, né, diante de um grande acontecimento que atemorizou e ao mesmo tempo foi um espanto, né? Ficou espantado com tudo aquilo que ocorreu. Então ele pergunta, né, o que devo fazer para ser salvo. Diante disso aí, o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo simplesmente disse para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Olha que coisa maravilhosa, né? Tu e tua casa. O que foi que eles simplesmente fizeram? Aquilo que Jesus fez para Zaqueu. Aquilo que Jesus fez para Zaqueu. Paulo e Silas, né, fez o que Jesus fez para Zaqueu. Apenas eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro. Então nós somos alcançados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela tem o poder de gerar o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, consequentemente, vai gerar os seus frutos, que vai evidenciar que você é uma pessoa arrependida e, consequentemente, convertida em nome de Jesus, né? Nós somos alcançados. Então é preciso que essa palavra, ela ela cumpra a sua função, que é a função de libertar, que é a função de tirar da gente aquilo que escraviza, né? Aquilo que a gente pratica de forma errada, de forma pecaminosa o tempo todo. Por isso que a palavra liberta,
ela tira a gente de diante do mal e nos dá uma oportunidade de uma nova direção. A palavra do Senhor é o comando que faz com que você mude 180 graus. É a metanoia que muda a sua mente, que muda seu coração, que muda a sua maneira de pensar, que muda sua maneira de agir. Né? Que coisa, né? E aí o que aconteceu? Eles levaram Paulo e Silas, os soldados, para os seus lares, e lá eles deram comida, eles alimentaram os dois presos e curaram, né? Cuidaram, lavaram, botaram remédio naquelas feridas que eles mesmos fizeram com açoite. Imagine, aquele que antes queria matar, agora está cuidando para sarar. Ora, qual era o pecado daqueles soldados? O pecado daqueles soldados era o quê? Era a violência exercida pela ordem, pelo comando que eles recebiam do seu chefe romano, né? E eles tinham sido tirano, né? Tinham sido violentos demais. E qual foi o fruto desse arrependimento, desses soldados carcereiros, né? Ao ouvir a palavra do evangelho, eles se arrependeram verdadeiramente, de forma tal que antes feriram e agora eles estavam cuidando das feridas, né, que eles mesmos provocaram mediante o açoite, né? Eles foram treinados para ser violento, né? Mas a partir do momento que ele foi alcançado pela palavra de Deus, pelo evangelho, o comando da metanoia, da mudança, da transformação, foi algo que eles acataram, receberam e obedeceram. Eu tenho certeza que aqueles soldados mudaram a partir daquela data, né? Passaram a crer no Senhor, crer na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe essa noite, que você verdadeiramente viva, permita que a metanoia aconteça na sua vida, né? Ainda há tempo de você verdadeiramente experimentar, viver, né, o verdadeiro arrependimento e produzir os frutos, as evidências de que é uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Eu fico muito grato por você ter estado conosco aí, assistindo esse vídeo, esse momento. Vamos orar? Em nome de Jesus, põe tua mãozinha junto da minha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, essa noite, meu Senhor, nós te agradecemos pela presença e, meu Senhor, te peço a bênção especial no coração dos que assistirem esse vídeo, meu Pai, dos que ouvirem essa mensagem, que verdadeiramente o teu Santo Espírito, meu Pai, traga a tua santa palavra que promove, meu Deus, a metanoia, a verdadeira mudança de mente, de coração, de comportamento na vida das pessoas. E elas assim possam produzir o fruto, meu Pai, o fruto daquele que é verdadeiramente arrependido em nome de Jesus. Abençoa cada um que está nesse momento ou vendo esse vídeo, ou que venha ver esse vídeo, abençoa a família deles também, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Essa é a palavra, né? A paz do Senhor. Essa é a palavra. Um beijo no coração. A paz do Senhor. A paz do Senhor.